Nem tudo são rosas no futebol português. É uma expressão popular portuguesa adaptada por mim para introduzir o episódio de hoje, sobre um dos acontecimentos mais negros da história da seleção nacional. O protagonista é Ricardo Sá Pinto, apelidado pelos adeptos do Sporting como o Coração de Leão, mas que se deixava levar em demasia pelas emoções, mostrando uma intempestividade que iam além do aceitável no futebol. Falamos de um caso que manchou parte da carreira do avançado, tudo motivado por uma agressão ao selecionador nacional Artur Jorge. Venham comigo a mais uma viagem no Míticos FC. Que espetáculo! E velho aqui uma bomba! Eu espero que ela exploda! Baixo um pau! Viajamos hoje para o dia 26 de março de 1997, data destinada às seleções nacionais, na qual Portugal não seria exceção e numa altura em que procurava qualificar-se para o Mundial de 1998. Ricardo Sá Pinto, jogador então do Sporting, ficara de fora da lista para o jogo de qualificação com a Irlanda do Norte e, como tal, decidiu deslocar-se até ao complexo do Jamor, acabando por agredir, como expliquei no início deste episódio, o selecionador nacional Artur Jorge e o adjunto Rui Águas. Mas, perguntam vocês, por que raio é que o Sá Pinto teve uma atitude destas? Inicialmente estava previsto a convite de Joseph Wilson, na altura psicólogo e membro da Federação Portuguesa de Futebol, a ida de Sá Pinto à concentração para dar umas palavras de incentivo aos colegas convocados antes da deslocação a Belfast. O que não se esperava era uma mudança súbita de comportamento, motivado por uma notícia avançada naquela manhã pelo Jornal Record e pela TSF, que adiantava que o jogador do Sporting tinha ficado de fora por mau comportamento no estágio anterior. Então, pegando no seu Volvo azul escuro, Sá Pinto apareceu no Jamor, dirigiu-se ao túnel de acesso ao relvado e agrediu o selecionador nacional com 2 socos e outros tantos pontapés em seguida. Quando se preparava para deixar as instalações, Rui Águas aproximou-se do carro do avançado, reacendendo os ânimos, já que ia em busca de satisfações, consumados então em novos atos de violência, agora captados infelizmente pelos jornalistas. De acordo com a imprensa, como falei, de uma notícia avançada pela TSF e pelo Jornal Record, a ausência de Ricardo Sá Pinto deveu-se ao facto deste ter adormecido no estágio anterior, o que o levou a perder parte da observação de um vídeo de preparação para o amigável com a França. Além disso, na véspera do particular seguinte, com a Grécia, terá lesionado o Sérgio Conceição, chutando em seguida a bola para fora do campo, depois da dura do selecionador nacional. Fontes próximas da seleção diziam ainda que Artur Jorge considerava Sá Pinto era uma pessoa com atitudes de menino birrento, prejudicando assim todo o grupo de trabalho. Quis interpelá-lo para saber o que é que lhe ia na cabeça. Enfim, se quer inqualificável, é uma coisa que passa todas as marcas. Também reagiu e ele saiu de maneira agressiva, mas não se passou nada. E antes se tivesse passado só comigo, gostava. Infelizmente não foi o caso. O que eu tenho para dizer só é que lamento por ele só, lamento por ele. Minutos antes, Sá Pinto já tinha agredido Artur Jorge, uma cena presenciada por várias pessoas. Venho direito ao bar, pergunta-nos onde é que está o Artur Jorge. Nisto, eu mais um senhor da Federação dissemos que ele ia ali, aí a umas coisas de 20 metros, ele dirige-se ao Artur Jorge, o Artur Jorge vai para lhe estender a mão para o cumprimentar, ele dá-lhe um murro e um pontapé e manda o Sr. Artur Jorge ao chão. Nisto vamos a correr para separar, aí não aconteceu depois mais nada, vimos que o Sr. Artur Jorge tinha um hematoma, estava todo sujo no chão, e levámos o Sá Pinto depois junto das cabines, onde ele se sentou num banco, quando meteu as mãos à cabeça e viu que estava, começou a dizer, ele lixou-me a minha vida, ele lixou-me a minha vida, anda um gajo a trabalhar para isto e não sei o quê. Comentários dele que eu não me apercebi mais bem. Depois do treino e em conferência de imprensa, ainda eram visíveis as marcas da agressão na face de Artur Jorge, mas o selecionador nacional desvalorizou o caso. São situações que não me parece que nesta altura não têm nenhuma importância. Vamos discutir, na minha opinião, aquilo que é mais importante para mim e para nós, para a seleção nacional, e parece-me que é uma situação, é um assunto fora da seleção nacional e não tem nada a ver com este jogo lá fora. Consumada a agressão, era a altura de apurar responsabilidades e daí surgiram versões contraditórias sobre o que terá verdadeiramente acontecido no Jamor. Alguns dos presentes explicavam que Sá Pinto tinha agido de forma premeditada. Porém, Ricardo Sá Pinto tinha a sua própria versão dos factos. Sá Pinto explica-se em entrevista hoje ao Independente, uma entrevista já lida aqui por Pinto de Almeida.
Sapinto defende-se justamente com a tese do insulto. Foi insultado, por isso respondeu. Em várias passagens da entrevista, Sapinto repete essa ideia. Que fique claro, diz ele, a minha agressão ao Sr. Artur Jorge foi provocada pelo facto de ele me chamar filho da puta. Ele, Artur Jorge. Contrariando o relato de uma testemunha, Sapinto afirma que foi ele quem estendeu o braço para cumprimentar Artur Jorge e a resposta foi o insulto. Qual é o português que não teria feito o que eu fiz? Pergunta o jogador do Sporting. Sapinto desmente qualquer ligação entre a ida ao Jamor e as notícias dessa manhã sobre os motivos do seu afastamento da seleção. Sapinto revela que foi o psicólogo da seleção quem lhe telefonou, convidando-o a visitar a seleção antes da partida para a Irlanda. Assim fez, justifica. Sapinto está disposto a pedir desculpa pelo que fez, mas só se Artur Jorge retirar o que disse. Quanto ao regresso à seleção, o jogador do Sporting tem a certeza de que isso vai acontecer, mas não com Artur Jorge. Até à decisão, a questão do insulto foi preponderante na possível sanção, já que reduziria o castigo a ser aplicado a apenas 5 meses. A defesa de Ricardo Sapinto usou como argumentos o facto de existir imprecisões no relatório pedido pelo vice-presidente da Federação, na altura o Sr. Alberto Silveira, ao Conselho de Disciplina. Imprecisões essas, como a ideia de que a agressão tinha sido pelas costas e que Rui Águas teria sido o apaziguador do lamentável acidente. Porém, o mais bizarro de toda esta história, por si só já bizarra, aconteceu horas depois do sucedido, quando, para surpresa de muitos, Ricardo Sapinto aparece no aeroporto de Lisboa a apenas 5 minutos do voo para Marrocos, para se juntar à equipa do Sporting. Resumindo, Ricardo Sapinto acordou, preparou a mala de viagem, fez a sua higiene, tomou um pequeno almoço, fez uma paragem no Jamor para agredir o selecionador nacional e foi para o aeroporto, porque ia para Marrocos com o clube. Tudo isto antes das 11 horas da manhã. É obra. Após o sucedido, Ricardo Sapinto foi multado pelo clube, pagando uma multa de 40 mil euros por lesar a imagem do Sporting e foi ainda obrigado a pedir desculpas tanto à Federação como a Artur Jorge. No seguimento da declaração por mim preferida aos órgãos de comunicação social em Casablanca e da tomada de posição do Sporting Clube Portugal de hoje, penso ser meu dever tornar público o meu pedido de desculpas à instituição Sporting Clube Portugal e, igualmente, gostaria de pedir as mesmas desculpas ao país através da Federação Portuguesa de Futebol, pois apesar das agressões de que fui vítima, não deveria ter reagido daquela forma, ainda que em defesa do meu bom nome e dignidade. A reação da Federação foi idêntica, abriu um processo disciplinar ao jogador que iria entre os 3 meses e os 3 anos de suspensão de toda a atividade desportiva na Federação. A posição para já reservada do Conselho de Disciplina da Federação, um conselho que já tem, aliás, entre mãos um processo disciplinar solicitado pelo vice-presidente para as seleções, Alberto Silveira, que logo após um incidente no Estádio Nacional acabou por, de uma forma bastante acentuada, punir severamente a atitude de Sapinto. Hoje, o Sr. Selecionador Nacional foi agredido. Isso é inadmissível, é uma falta quase que não tem qualificação e vai ser alvo da parte da Federação Portuguesa de Futebol de uma atitude que espero venha a ser exemplar. Sapinto seria ainda naquela época suspenso por tempo indeterminado de competir pela Federação Portuguesa de Futebol. A Comissão Disciplinar da Liga aplicou castigo idêntico, mas desavenças entre o Conselho de Justiça da Federação e o Conselho Disciplinar da Liga permitiram o regresso do avançado aos relevados, o que levou à admissão em bloco de todos os 5 juízes do órgão disciplinar da Liga. Um dia depois do regresso para concluir a época 96-97, seria dispensado dos trabalhos da seleção na campanha rumo ao Mundial de 98, não se voltando assim a cruzar profissionalmente com Artur Jorge. Entre decisões e recursos, a decisão no caso Sapinto ficou tomada, com o jogador a ser suspenso pelo Conselho de Disciplina por 1 ano. Foi o maior dos castigos aplicados no futebol português.
O Conselho de Disciplina confirmou que Sá Pinto tem que cumprir 12 meses de castigo. O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol não aceitou o recurso apresentado pelos jogadores. Jornalista José Mateus. Os argumentos do recurso apresentado por Sá Pinto não convenceram o Conselho de Justiça da Federação, que confirmou a pena aplicada anteriormente pelo Conselho de Disciplina, 12 meses de suspensão ao jogador. Decisão tomada hoje pelo Conselho de Justiça e por unanimidade. O Conselho de Justiça confirmou a punição do Conselho de Disciplina, embora com uma ligeira diferença de fundamentação, mas a pena mantém-se exatamente igual. O recurso, em termos de punição, acabou por não surtir nenhum efeito. Isto é, manteve-se exatamente a mesma punição. Pinto Monteiro, presidente do Conselho de Justiça, a confirmar a pena de 1 ano de suspensão a Sá Pinto, uma decisão tomada hoje pelo Conselho de Justiça. Os argumentos do advogado do jogador, Lourenço Pinto, não fizeram vencimento junto dos conselheiros. Impedido de competir em Portugal, Sá Pinto não teve outra solução e mudou-se para o País Basco, mais especificamente para jogar com a camisola da Real Sociedade. Em entrevista, anos mais tarde, ao Observador, confessou que só foi para o País Basco porque o castigo internacional seria apenas de 6 meses. Mas esta acabou por se revelar uma estratégia infeliz, já que a FIFA adotou o castigo do Conselho de Disciplina. Ou seja, tanto no estrangeiro como em Portugal, Sá Pinto ficaria suspenso de todas as competições por 1 ano. A Real Sociedade mostrou-se otimista quanto à absolvição, algo que não aconteceu. Sá Pinto cumpriu o castigo durante toda a época 1997-1998, com o acordo entre os bascos e os leões a ficar só fechado quando o internacional português voltasse a jogar. Sá Pinto fez 3 épocas na Real Sociedade, tendo apontado 6 golos em 70 jogos. Sobre os restantes intervenientes, Rui Águas foi suspenso por 3 meses, com pena atenuada por altos serviços prestados ao futebol português. Anos mais tarde, Artur Jorge desistiria da queixa em tribunal contra Ricardo Sá Pinto.